Sejam bem-vindos a mais um Adit Talks. Meu nome é João Jorge, sou o Head de Comunicação da Adit Brasil e hoje estamos aqui com o Leon, com o Bruno e Saskia para a gente poder falar sobre os desafios dos empreendimentos verticais contemporâneos, né? E vamos lá, né? Como é essa realidade no Brasil, né? Como é que inova algo que já é tão comum no nosso dia a dia, nos nossos negócios? Bom, vou arriscar aqui começar a puxar um pouquinho da conversa. João, obrigado pelo convite. Eu achei muito bacana o papo, porque são 3 segmentos, né? A gente está falando, não tive a oportunidade de assistir, mas fiquei curioso sobre o tema de empreendimentos de altíssimo padrão, de inovação nesse sentido, os loteamentos. E a Metaforma está mais voltada aos ativos estressados, né? São aqueles ativos onde o entorno acabou mudando, a dinâmica, a cultura não caminhou junto e a gente acaba tendo um olhar para os ativos que estão depreciados em função disso. Não que ele não tenha valor, mas sim que ele tem um valor agregado, mas que demandam um envolvimento, um investimento, não só no ativo, mas também no entorno. Então, nosso negócio é a questão de reposicionamento e ali a gente encontrou um caminho para aperfeiçoar ou se aprofundar num mercado pouco explorado ainda no Brasil e lá fora muito explorado, com muita geração de valor. E acho que isso é um tema importante que envolve a questão das centralidades, né? A gente não fala só do centro das cidades, mas também todas as centralidades dentro de São Paulo. A gente hoje está bem concentrado em São Paulo, tem ativo como o Basílio 177, que está localizado na região da República, ali no centro, mas a gente também tem ativos, né, no pipeline na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Sul e a gente almeja olhar para a Zona Leste e mergulhar um pouco mais também nos imóveis para desenvolvimento de produtos de baixa renda, que ainda é complexo a questão de viabilidade e atribuição dos incentivos. A gente procura não viabilizar o projeto só a partir de benefícios e incentivos, mas sim em função, principalmente, do que a iniciativa privada pode gerar em cima da legislação de uso e ocupação e código de obras, que é o que a gente tem mais claro hoje vigente. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso esforço para buscar um novo mercado para São Paulo e fomentar a economia da cidade. A minha experiência já é um pouquinho diferente, né? Prazer estar aqui, João, com nossos colegas. A gente, hoje especialmente, trouxe um case de alto padrão, né? Hoje a gente teve a oportunidade ali de falar sobre o Setaiate, que tem um alto padrão. Ele começou sendo pensado como um flat, e hoje está migrando para uma bandeira de hotelaria muito por conta a qualidades de tipo centralidade, a entrega, que foi num padrão muito legal, e João Pessoa existe essa carência de tanto da hotelaria quanto do alto padrão. Então, acabou que a gente começou num local e, organicamente, estamos migrando para outro. Mas a gente tem também algumas experiências de residencial multifamiliar em João Pessoa e em outras cidades. Mas a nossa experiência é muito mais de fazer do zero, né? Terrenos que, eventualmente, até já tenham alguma coisa construída, mas que passa por mudança de legislação e tudo, faz mais sentido que exista um aproveitamento maior e melhor dessas áreas centrais. E hoje a gente está muito preocupado em imprimir uma identidade nesses novos produtos. Acho que talvez esse desafio desse novo momento de mercado, trazer essa... Por muito tempo a gente teve um movimento moderno brasileiro que é famoso por design e tudo, por arquitetura, mas o que é essa arquitetura nova, né, esse mercado novo, contemporâneo do Brasil? Então, a gente tem esse desafio de temos um legado, né? O que é que nós vamos fazer com ele? Como é que a gente vai traduzir isso em contemporaneidade sem comprometer a viabilidade financeira do produto e do empreendimento, né? Então, hoje a gente tem essa produção muito preocupada em criar uma identidade para cada contexto. Então, naturalmente, passa por esse estudo do local, como a gente tem a oportunidade de trabalhar em várias cidades. Então, existe uma diferença cultural muito grande de cada implantação, às vezes, uma restrição de materialidade que a gente precisa
de repente a gente dali traduz como um partido arquitetônico para o edifício. Então, hoje a gente tem experimentado um pouco de reinterpretar condicionantes locais, meio que imprimindo essa nova brasilidade, digamos assim, que é a nossa produção contemporânea, que a gente pode observar em nível nacional também. Bom, eu vou tentar pegar um gancho no que vocês dois falaram e falar um pouco da Casa Mirador. Eu sou arquiteto, então eu não tenho como ter outra bandeira, né? Eu me tornei incorporador já depois de muitas décadas de arquitetura, mas eu estou absolutamente convicto de que não há nada mais importante que a arquitetura no mercado imobiliário. Nada mais importante. Para esse seu projeto, que é espetacular, assim, o seu negócio é espetacular, tenho certeza que pela competência empresarial, mas já era um ícone da arquitetura. Vocês estão ressuscitando e melhorando, né? Assim, retrofit é uma palavra pequena para o que vocês estão fazendo. Perfeito. Vocês pegaram um prédio que já era um art déco espetacular e estão resgatando a glória e colocando no outro patamar. É reposicionamento. Exatamente. Então, assim, a arquitetura é o seu fator único de sucesso mais importante. É a arquitetura que vende. Se a arquitetura for ruim, se a arquitetura do Setai fosse ruim, tanto a arquitetura da volumetria quanto do interior, eu cheguei no final, mas é primoroso. Sem isso, não há esforço de venda, não há equipe de corretor, não há mobilização possível que transforme um produto ruim, até nem digo em termos de planta, de mercado, mas um projeto ruim, um produto ruim, um prédio ruim, num sucesso. Não existe última linha quando a arquitetura é fraca, né? E eu acho isso um contrassenso absoluto, porque não tem nada mais barato do que a arquitetura em todo empreendimento. Todo mundo é mais bem remunerado do que o arquiteto. E duradouro, né? E duradouro. E a gente está trabalhando com elementos perenes, porque é o seguinte, você não gosta do Picasso, contrata o Michelangelo, você gosta da coisa clássica, não tem problema, mas o quadro vai ficar na sua casa. Você não gosta de uma agência de publicidade, você quer uma mensagem mais provocativa, tudo bem, aquilo em 2 semanas saiu do ar. Mas a arquitetura é perene, aquilo que a gente faz marca a cidade, para o bem ou para o mal. Ou ela vai irradiar para o bem, ou ela vai deprimir o quarteirão e depois o bairro. E quantas décadas e séculos vão ficar ali? Exatamente. E não é como se isso não revertesse em valor, até monetário, financeiro. Exatamente. Existe como você falou, o arquiteto talvez seja o que menos seja remunerado, porque a contrapartida disso é absurda. E se a gente fala em longo prazo, né, a contribuição positiva daquilo dali vai estar para sempre sendo colhida por terceiros. Perfeito. A gente, às vezes, quando incorpora, a gente tem um foco no momento da venda do nosso estoque de unidades. Mas todo mundo sabe, nas nossas cidades, aquilo que é bom se torna um clássico. E aquilo preserva valor por 20, 30, 40, 50 anos. Até o momento, o prédio que você está trabalhando, ele não piorou por si. Ele deixou de ter valor e ficou estressado, porque ele foi feito para ter um uso específico numa região que se degradou. Exato. O entorno... Mas se aquele prédio estivesse nos Jardins, até hoje ele estaria entre os mais valorizados eternamente. Né? O Setai vai continuar valorizado daqui a 20 anos, né? Mesmo que seja atualizado. Né? O que é bom se torna um clássico no sentido de perenidade, de manutenção do valor. Uma coisa que muitos falaram aqui, que passaram por outros episódios, era justamente sobre o valor tangível e intangível dos produtos, né? Da arquitetura em si. E não só isso, dentro do urbanismo, e aí vem muito do que você falava agora há pouco na entrevista, que é o valor intangível, ele transforma a tangibilidade do que é valor econômico. Exato. Porque você faz justamente isso. Você tem um equipamento ali belo. Ele está marcando aquele quarteirão.
o restaurante que vai abrir vai acompanhar aquele movimento, que vai Aham. acompanhar aquele bom dia que você recebe de alguém que presta serviço ou que simplesmente está descendo do seu apartamento para ir se locomover naquela via. É. Então, os valores intangíveis dentro da concepção do projeto arquitetônico, vocês enxergam dessa forma mesmo? Eu correndo o risco de monopolizar aqui, vocês vão me interrompendo, mas você falou um troço interessante, eu vou falar pouco, depois eu quieto. Vai, a gente vai Você complementando. falou o seguinte, num empreendimento imobiliário, tudo que você diz que é tangível, na verdade é o estándar de qualidade que você estabeleceu. O ponto é um ponto, não é arbitrado nem escolhido por ninguém. Você escolhe o ponto, mas se o ponto é ruim ou é bom, essa não é uma decisão do incorporador, né? Então, se você define que você só vai atuar numa região valorizada, você vai pagar terreno mais caro. Quer dizer, o estándar de qualidade foi determinado pelo mercado. O padrão de acabamento também é o standard que você define. Eu quero uma coisa de alto luxo, ou de super luxo, ou super sofisticada, ou super exclusiva. Então, tudo que é tangível numa incorporação, num empreendimento, é o padrão que você se determina a atingir. O que agrega valor de verdade, o que te tira do todo mundo, né? Do mainstream, né? O que te Aquele, tira. Tá todo mundo pintadinho da mesma cor. O que te pinta de amarelo no bom sentido e te torna mais alto que os outros, mais visível, é só o intangível. O tangível não importa. Nos jardins, todo mundo incorpora no mesmo padrão. Boas esquadrias, isolamento acústico, segurança, entende? O padrão é o mercado que determina. O tangível, você escolhe aderir ou melhorar ou subir ou descer, mas o que agrega valor é o intangível. E interessante isso, né, Leon? Porque o intangível, no meu ponto de vista, o intangível, ele é longo prazo sempre. Né? Depende de você investir, insistir, comunicar, envolver. Então, isso sempre vem a longo prazo. E num país como o nosso, né, de juros elevados, de ainda ter uma inflação, do dinheiro ser caro, tudo existe um imediatismo e que volta ao tangível. Uhum. Então, quando você consegue criar algo intangível, como esses empreendimentos que a gente está falando aqui na mesa, a cultura brasileira está mudando. Né? Você pode ver, o arquiteto ele era menos remunerado há 10 anos atrás. E diria que falava menos também nesse processo de construção. Espaço, né? Exatamente. Hoje passa a ter mais espaço, né? Passa a ter mais liberdade. A gente viu uma palestra aqui, né, onde estava o incorporador e o arquiteto juntos ali trocando bola. Ele deu espaço, a alegria do arquiteto em poder transportar ali o que ele conhece. Então, assim, a cultura vem mudando. Acho que isso é fundamental para poder ter demanda para adquirir isso. E entender de que o que cria-se de valor pelo desenvolvedor, aquilo vai trazer ganho para o comprador a longo prazo. Vai manter o ativo enquadrado e diferenciado por mais tempo, geração de valor, diferenciação. Então, vai ser sempre ter o interesse do público de querer ocupar aquele ativo e, melhor, estimular o próximo. Então, o próximo empreendimento, ou vizinho, ou concorrente, ou quem seja, vai olhar aquilo como referência. Eu vou fazer melhor. A régua já está colocada. Não, você sobe a régua. E é isso que faz. A gente vai para Madrid, a gente vai para Nova York, a gente vai para Seul, a gente vai para Londres. Fala, mas por que fazem? Porque existem os incentivos, os estímulos para se fazer sempre melhor, desenvolver novas tecnologias, etc. E tem 1000 e outros fatores, mas isso é um ponto. Ou seja, quando você vai empurrando a régua para cima, vão entendendo esses valores, o próximo vai querer fazer melhor ou vai querer fazer igual. Se fez igual, já fez melhor do que fazia o mercado normal. Então, acho que esse é o ganho que todo mundo tem. Pegando um pouco o gancho do Bruno, acho que também passa, na verdade, acho que passa bastante por essa educação, entre aspas, do consumidor, que talvez seja um momento que a gente esteja conseguindo observar muito de perto. A gente viu palestras de vários locais e acho que passa um pouco por isso. E aí eu falo não só do alto padrão, como do médio, ou Minha Casa Minha Vida, ou o que seja. À medida que se entrega mais, mesmo num padrão mais baixo, o nível de exigência ele vai aumentando. Então, qualquer diferencial, a outra ponta, a ponta final já percebe e já atribui um valor àquilo.
Sim, né? Perfeito. Você comentou isso daí, é interessante o seguinte, uma pessoa como que é exposta a um ambiente ou um apartamento com qualidade ambiental, se ele não conseguir consumir naquele alto padrão, ele vai consumir às vezes com uma esquadria pior, com um acabamento pior, mas ele vai poder demandar a mesma qualidade Que espacial. o parâmetro muda, né? Exatamente. Aquilo eu não posso consumir, mas eu vou ver o que é que eu consigo chegar perto daquilo ali. Mas o que é intrínseco, né, esse intangível, que é a qualidade do espaço construído, mesmo que os materiais não sejam de alto luxo ou muito sofisticados, isso ele não abre mão mais. Né? Isso não tem volta. É o capital cultural, né? Sim. Uma coisa que ficou muito forte aqui hoje é justamente isso, de que, por exemplo, você tem ali um quarteirão, vamos pensar fechado. Naquele quarteirão você tem empreendimentos, você tem negócios, você tem valor, você tem custo. A pessoa que circula naquele ambiente, ela pode ser de qualquer nível, ou tecido social. Porém, ok, tenho um empreendimento, despertou meu desejo, alimentou meu sonho. Não tenho condições de comprar. Compro um sorvete do comerciante. Então, você vai experimentando, tendo essa experiência no processo do que aquilo ali vai se valorizando. Então, o consumidor final, aparentemente, ele é o início, o meio e o fim. Né? Ele está em todos os processos. Porque ele não é consumidor. Ele é o morador, ele é o cara que vivencia. Aquilo é feito para ele. Exato. Né? A gente não está atrás do dinheiro do cara, a gente está atrás de um cara que reconheça valor naquilo que a gente fez e vá morar lá. Sim. E aí, se ele for morar e tudo que a gente contou não for verdade, esse cara vai ser infeliz e a culpa é só nossa. Entende? Porque a gente prometeu um monte de coisa para ele, tangível e intangível. Né? Dentro do intangível tem até assim, o prestígio de amanhã morar no Setai, ou morar no Casa Mirador, ou poder ir lá para o centro, poder revitalizar isso daí. É a vida das pessoas, não é só o momento da compra, não é só um negócio. E da sociedade como um todo, né? Eu vou ampliar um pouquinho a nossa discussão aqui também. A gente está falando de empreendimentos de alto padrão. Só que isso traz uma qualidade, obviamente, para esse perfil de renda que tem a capacidade, mas a gente também puxa a régua dos empreendimentos também de baixa renda. E não estou restringindo só ao setor privado. Recentemente, não vou falar o nome do empreendimento, recentemente o Raul Justilores publicou lá um empreendimento público de baixa renda, de extrema qualidade. Espetacular. E o que eu acho qual que é o ganho nisso daí? Quando a gente traz a régua para cima, nesses empreendimentos, vai sendo aperfeiçoado. O primeiro sempre tem uma dificuldade maior, né? O pioneirismo tem seu custo. O segundo, ele já otimiza. E assim vai otimizando todo o setor. Então, vai permitindo que outros segmentos permitem que façam empreendimentos de mesma qualidade a um custo mais baixo. Então, você está transmitindo isso para todas as faixas de renda. Talvez demore um pouco mais para chegar, né? Ainda mais com o custo da matéria-prima tão elevado, mas isso atinge. Ou seja, existe uma discussão aqui sobre gentrificação, obviamente, que é uma coisa, mas aqui existe uma transferência de tecnologia para o segmento e atendendo, com o tempo, a todos os públicos. Então, obviamente que as primeiras tecnologias nascem nos empreendimentos de mais alta renda, porque isso custa. A geração de uma tecnologia, né, no automobilismo surge na Fórmula 1 e depois vai para o veículo de rua e depois vai para o carro popular. E no setor imobiliário alguma coisa... É sempre de cima para baixo. Né? Ou seja, é um investimento, é um laboratório. Então, esse ganho é para todos, para a sociedade como um todo. Então, esse segmento que você falou de baixa renda é o segmento onde a escala importa. Então, quanto mais dentro da cidade esse cara tiver, e quanto maior escala você conferir aquilo, ou seja, quanto mais barato for a fração ideal do cara, quanto mais potencial você jogar num terreno com esse objetivo, mais barato ainda é. Sim. Né? Você tem um ganho de escala, você tem a fração ideal. Outro dia eu escrevi um texto para o Caos Planejado e para ele eu fui fazer um levantamento. O edifício JK, lá em BH, que é o primo do Copan, você tem apartamentos hoje de R$150 mil. É minha casa, minha vida, faixa 1. Né? Quer dizer, o cara pode morar dentro do centro a 15 minutos a pé
de 80% dos empregos que ele possa pleitear, pelo mesmo valor do que morar na Tonga da Mironga 3 horas de ônibus. Entende? Assim, como que isso foi possível? Eu fui fazendo uns cálculos lá, numa parte do terreno, o coeficiente acho que era 12, ou 15, ou 20, né? E Belo Horizonte hoje está com coeficiente de 1. Você tem que comprar o torgue, às vezes, para chegar a 1,5, a 2. Se entrar nessa Cadê o alçada custo aí, de infraestrutura, né? Exatamente. O custo de infraestrutura é brutal. Tá brutal para pouquíssima gente usando. Né? Mas isso passa um pouco por situações que fizeram, por exemplo, que criaram o caso do Bruno, digamos assim, né? À medida que essa cidade, ela... E aí, bom, aí entra muito de poder público, de como legislar isso, né? Mas à medida que esses parâmetros vão fazendo a cidade espalhar, naturalmente essas áreas vão desaparecendo e a gente gera essa situação que o Bruno interviu, né? Que, como você falou, é um clássico, é lindo, mas o contexto do local, que aí, enfim, é outra complexidade de discussão, interfere no objeto construído do multifamiliar. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, você vai fazer o Basílio e vai entregar. Antes de você entregar, o que já vai ter de coisa pipocando perto de você? Porque agora você abriu uma janela que as pessoas não enxergavam que você chama de ativos estressados. Né? Quer dizer, são prédios basicamente abandonados ou subutilizados ou mal aproveitados no centro. Quer dizer, tem um mundo disso aqui. Primeiro os caras vão nos de proprietário único. Sim. A hora que esgotar esse universo, todo mundo vai passar a ter a paciência que não tem hoje de negociar com 25 caras. E aí amanhã você vai negociar o que tem 125 caras e olha, porque você abriu uma janela e mostrou um universo em que as pessoas não enxergam, não se dão conta. Eu não encontrei ainda uma nomenclatura melhor, né? Porque o americano que é bom de criar um termo, né, para simplificar, mas o ativo estressado... Conta o caso inteiro. Né? Bem o que você comentou, Leon. Ele tem valor, né? Ele tem valor, só que ele não está posicionado da maneira correta. Por isso que quando a gente pergunta, o que a Metaforma faz? Ela é uma empresa responsável pelo reposicionamento do ativo. E é uma incorporadora, obviamente, a gente usa a mecânica de incorporação. E é isso que a Saskia comentou, ou seja, você tem o seu entorno e a sua envoltória. Vocês têm o seu entorno e a sua envoltória. A gente tem o nosso, cada um com uma realidade. Né? O que é importante é a gente entender o entorno e poder intervir da melhor maneira possível para gerar os impactos positivos e mitigar os impactos negativos. E aí, João, já fazendo um paralelo também com, acho que outro assunto que talvez você queira falar, é sobre o que é essa persona, né? Porque tem muito a ver com o contexto da implantação do local, o contexto cultural daquilo ali, e a persona que vai morar, no caso, vai morar no retrofit do Bruno, ou que vai morar no alto padrão. Essa delimitação de perfil de quem vai comprar e quem vai utilizar isso daí, acho que é um dos itens assim mais fortes em etapas iniciais de projeto. Então, quando o incorporador delimita o público que ele quer atingir, ou o que se encaixa melhor ali, para que a partir disso, né, sempre que houver a oportunidade, para que a partir disso a gente possa falar em produto. Né? Quando a gente fala em residencial multifamiliar, as famílias existem de diversas formas. Né? Qual é a família que a gente vai atingir ali? Hoje a gente tem o arquiteto, a pessoa do arquiteto tem mais liberdade de entrar nessa discussão em etapas até cada vez mais cedo, né? Em etapas cada vez mais iniciais, e isso a gente consegue já enxergar o que reverbera positivamente, né? Mas acho que é um dos pontos altos para essa prospecção, para esse planejamento de novos produtos. Eu vou contrariar aqui um pouco, foi o seguinte, lá atrás, quando a gente lançou Casa Mirador, a gente contratou um monte de pesquisa. A gente contratou um monte de pesquisa para saber qual é o tamanho do nicho, qual era o tipo, e contratamos uma empresa que desenhou 5 personas para a gente. Vou te falar, não é nada disso. Não foi nada disso. Não é nada disso. Assim, o resumo da nossa ópera, alguns anos depois, é o seguinte. Se a pessoa tem capital cultural, quer dizer, se ela tem algum interesse por qualquer coisa que a gente chama de intangível, culinária, moda, beleza, viagem, wellness, se a pessoa tem
algum coeficiente de capital cultural e ela tiver junto o econômico do tamanho do nosso ticket, ela vai saber escolher. Se você oferecer uma coisa, é a janela que eu te falei, você abriu uma janela que não fecha nunca mais. Talvez você tenha personas em mente ou no seu business plan e você vai ver que vai ser um sucesso e que as pessoas que vão estar lá no final ultrapassam muito as personas que você imaginou. Para nós é sempre assim. As nossas personas eram assim, o cinquentão separado, o motoqueiro e tatuado, a arquiteta separada com um filho jovem. São muito estereótipos. A gente tem de tudo lá. Tem de tudo, tudo. 75, 18, 1, 2. Assim, não tem investidor, advogado, terninho, careta, comprando casa Mirador. Não tem nada a ver assim. Quando você apresenta possibilidades para as pessoas, você descobre que seu nicho não era tão nicho do nicho, que a persona era fechando muito. Só que o problema é que às vezes você já desenhou toda a sua estratégia de comunicação e publicidade para aquele foco. Ô, Leon, e aí perguntando, vocês então partiram de qual persona? Ou não partiram de nenhuma das 5? A gente partiu dessas personas e aconteceu o seguinte, o terreno a gente estava permutando e quando a gente estava registrando a incorporação, era um cara que tinha algumas dívidas, apareceu um gravame na matrícula. Na fase final de incorporação. E a gente teve que judicializar isso para levantar para fazer uma substituição de garantia. Isso demorou 6 meses. Então, toda a estratégia que a gente desenhou de lançamento, de eventos, teve que ser esticada em mais 6 meses. E a gente usou o stand de venda como uma galeria de arte. Toda a pauta de arte que tinha lá, de shows, de eventos, era desenhado para essas pessoas. Na verdade, você encontrou que tinha em comum nessa variedade gigante de Não, pessoas? Chegou um tempo, como a coisa esticou, chegou uma hora que assim, a gente fazia os eventos e começava a ter umas pessoas muito fora dos perfis que a gente tinha desenhado. Gente de terno, investidor, falando em percentual, em rentabilidade. Aí a gente começou a rever muito rapidamente os eventos e começamos a fazer eventos assim, em vez de fazer para 5 pessoas, para 25 pessoas ou para quase todo mundo. Então, assim, o show que era de rockão, às vezes virou um show de jazz, entende? E fez muito mais sucesso. O festival de comida, assim, virou uma coisa, às vezes, mais suave, menos pimenta. A arte que estava lá era menos provocativa. A gente trouxe algumas pessoas mais suaves. E, com isso, a gente descobriu que o nicho era muito maior e que a gente não precisava ter persona. Eu acho que na sua experiência... Com o teu? Muito parecido. Acho engraçado que você dilatou muito esse lapso temporal e com isso que você identifica, né? Porque também é muito particular do processo, não é? Não é raro isso daí acontecer, né? Que nem foi previsto. É raro acontecer na incorporação? Não, dilatar, assim, já então, nos últimos... então você precisa conhecer Belo Horizonte, os cartórios, a prefeitura. Não, uma loucura, assim. Terrenos que têm projeto aprovado há 60 anos, mas que não estão no CP, no cadastro da prefeitura. Isso leva 11 meses para você ter uma informação básica. Nossa. É uma loucura, é uma loucura. Então a gente está entendendo, assim, que... entre você decidir fazer um projeto e você conseguir registrar uma incorporação, porque aí a gente registra, faz patrimônio de afetação, tudo certinho, às vezes está passando um ano. A parte boa é que você tem oportunidade de depurar o projeto de estrutura, de contenção, de fundação, né? Você tem condição de fazer a terraplanagem em partes e reestudar o terreno, você tem condição, às vezes, até de fazer uma alteração de projeto e reaprovar o projeto nesse meio tempo. Então, a gente está tentando usar esse lapso temporal, essa esticada no timeline, para coisas produtivas dentro do negócio.
mas infelizmente nos 4 empreendimentos que a gente e com os 3 que a gente está lidando agora, isso está Isso foi acontecendo. recorrente. Até porque eu falei ali, eu acho que vocês não escutaram, vocês não estavam lá. A gente vive basicamente da sobra de terreno. Como o nosso negócio é pequeno, prédios pequenos, a gente vive daqueles terrenos que já não importam, que já não passam De na alguma linha maneira corte foram das desprezados, VGVs né? das grandes, Uhum. exatamente. Terreno de 450, de 600 metros, de 700, isso já não gera o VGV mínimo para as incorporadoras médias e grandes. Então isso fica sobrando. Quando sobra no mercado, às vezes você acha espólio, você acha gente que herdou uma propriedade e que ela nem está regularizada. Então a gente tem tido que lidar com essas questões de burocracia de cartório, de registro. Muitas vezes terrenos que são da Fundação de Belo Horizonte e a primeira matrícula não constava a área do lote. Aí você tem que fazer o levantamento, o memorial, Abrir a matrícula. abrir a matrícula. Você muitas pega um vezes. nicho mais específico ali. Então A o meu gente é trabalhoso. A gente teve uma situação parecida, que não teve esse imprevisto, que acontece em várias cidades, no interior aqui de São Paulo também, tinha uma cidade bem característica por essas dificuldades, mas a gente precisou entrar num edifício, né, desde o início, e, como eu comentei, fazer toda a parte de diagnóstico, levantamento, etc. E Verificar ocupação. estrutura, tudo. A gente criou comissão de rua, etc. E desde o primeiro dia, de novembro de 21, acho que foi dia 10 de novembro de 21, a gente trouxe com a gente um produtor cultural, que é o Cura T, que é o do Cauê Fuoco. E ele veio com a gente ajudando a entender quem atua aqui, quem são os artistas, quem são os criativos, etc. E a gente abriu as portas e começou a trazer as pessoas para dentro. Até para você não ignorar quem era do setor e começar a trazer gente que até agredia ali. Parecia que você estava promovendo a ocupação da região inteira, né? Quem é a persona, né? Quem é a persona óbvia aqui? É o arquiteto, é o designer, é não sei o quê. A gente começou a perceber que ele vinha advogado, muito médico, faixa etária super variável, então entendia desde o do jovem até os mais idosos que viam história lá dentro. E aí, com esses eventos, né, com diversos eventos, teve evento Dia dos Namorados, tudo dentro daquela cenografia de telefonia, né, com os equipamentos antigos. Sensacional. Tem equipamento de 1915 lá dentro. Então, tudo isso foi contando história e a gente foi entendendo realmente que era muito variado. Então, a gente não personificou, a gente acabou criando os espaços para aquele público que quer cultura, que quer qualidade espacial, que quer arte, que quer gastronomia, que quer modernidade, etc. E tal. E aí foi desenhando esse grupo de personas. Quando você traz também esse contexto mais local, né, de quem tem essa experiência, acho que isso é mais valioso do que qualquer possibilidade de pesquisa, né? É uma coisa parecida com o que a gente faz muito lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa que a gente tem a gente é mais ambientado, digamos, né? Eu sou fluente em João Pessoa. E lá em João Pessoa a gente faz muito isso de delimitar para quem, o que é que prioritariamente eu vou atender, mas nunca com base em pesquisa. A gente, como a gente tem essa ciência, essa temperatura, né, a gente começa a estudar através de outros canais que aí vem parte da iniciativa privada também, de corretagem, o pessoal que está ali há muito tempo no entorno, que, em suma, é muito mais valioso do que você pegar uma pessoa aleatória que, de repente, nem está habituada com aquilo dali para desenhar essa persona. É uma coisa que a gente faz muito também. Eu acho que essa coisa da arquitetura na veia, assim, da coisa propositiva para frente é um pouco viral. Você acaba contaminando, você chega onde você não imaginava que ia chegar. Você cria, né? Você cria, exatamente. O produto e o eu tenho medo comprador. de alguns colegas associados da DIT ficarem bravos comigo, mas eu acho que se você for fazer um produto tradicional, uma coisa um pouco de mais do mesmo, ok, você faz a pesquisa, você vai testar o produto, o preço máximo, mas quando você se propõe a fazer uma coisa fora do padrão ou que não foi tentado, eu não estou falando de disrupção, mudar o mundo, não. Quando você vai ousar, ou em termos arquitetônicos, ou de resgatar um edifício icônico, ou de propor uma forma nova de viver,
Não é? Você É fala, engraçado que a disrupção, às vezes, é um detalhezinho diferente. detalhe. É uma Mas coisa... você cria o senso de escassez, que é o principal fator Sim. Você cria. da liquidez, né? Geração de venda. Né? Mas se você fizer muita pesquisa e se guiar por ele, Ah, você sim. vai dar de cara no muro, porque esses caras estão olhando o que já aconteceu. Assim, é igual Replicando, você olhar né? para o céu e falar, olha a estrela ali, ela está piscando agora, ela não está piscando agora, ela está piscando já piscou, você é. está vendo 1 milhão de anos atrás. Então essa pesquisa, esse mapeamento de Mas preço... ele é parte, né, Leon? É a mesma coisa que a gente pegar um gráfico, como você falou, né? Você faz um gráfico até a data de hoje. Se ele vai fazer como? Ele vai cair, ele vai seguir reto ou ele vai subir? Acho que a questão é essa, né? Da gente falar assim, tá bom, vamos projetar mais para frente, aonde que vai estar isso posicionado. Agora, a pesquisa de terceiros, de empresas especializadas, acho que mostra para a gente um pouco desse histórico, para nos orientar, ajudar a projetar para frente. Tomara. Acho que nosso olhar é isso. Agora, projetar com base nesses dados que são do passado, você acaba dando um passo para trás. Hoje em dia, tipo, você tem que ter um histórico recorrente do passado, mas você não pode compilar todos esses anos como se fosse o futuro, né? Porque a pandemia veio aí e modificou metade das coisas dos jeitos antigos de fazer qualquer tipo de coisa. E modificou os hábitos. Isso é que é Sim. mais incrível. Acelerou, né? Tem uma coisa Acelerou a mudança. que me deixa curioso aqui, por exemplo, quando você fala, sou fluente em João Pessoa. Igual a João Pessoa, tem diversas outras cidades no país, onde você não teve planejamento, crescimento desordenado, ou, por exemplo, vou dar o exemplo de Maceió, que Maceió, há 40 anos atrás, era mangue, e, tipo, um construtor, um hoteleiro, um outro, tal, foi crescendo, um corretor determinava... Então, tudo aquilo ali foi... Ele organizava o mercado, você faz isso, E aí o VGV fala mais alto do que tudo, porque é um padrão, é um mercado. O mercado vai desenvolvendo. E a disrupção, ela traz isso que, tipo, são valores que vão para além, fogem da curva, saem da curva, da margem desse limite, né? Agora você vê o seguinte, o VGV não pode mais dizer tudo. É claro que como indicativo para grandes empresas, o VGV é um fator determinante, mas para o empreendimento em si, o VGV não quer dizer muita coisa. Se você gerar um produto ou um prédio, que o mercado vai olhar e falar assim, legal, mais um. Então, a verdade é que o VGV é um dos fatores, né? Ele não pode ser analisado olhando só o VGV, né? Mas vai ser... E o VGV sem velocidade de venda também é o quê? E como é que vocês enxergam, por exemplo, a geografia do Brasil? Porque o Brasil é super extenso. Tudo bem, vamos onde somos mais próximos ou peritos. Mas quais são as possibilidades desse movimento ganhar força e tração no Brasil, né? Tipo, como os empreendedores eles podem trazer essa visão dos grandes centros ou de novos mercados para os seus mercados? Quem arrisca? Branco, eu falo, hein? Olha, eu acho o seguinte, a inovação cultural, a inovação tecnológica, a inovação social acontece nos grandes centros urbanos. Está acontecendo em João Pessoa, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Maceió, está acontecendo em Belo Horizonte, para assuntos diferentes, em volumes diferentes. Mas é lá. Então, são as tendências ou cases ou que não deu certo nos centros urbanos é que tem que servir de tábula rasa para você capilarizar, né? Então, assim, inovação não é fazer o contrário do que vem sendo feito, é fazer com aprendizado do que não deu certo, é depuração do que vem sendo feito. Em termos de cidade, não existe disrupção, existe evolução, é incremental. Às vezes a evolução é até um pouco uma volta a uma coisa que já teve antes e funcionou, a coisa da densidade, das centralidades, né? A gente voltou a falar de centralidades há 10 ou 15 anos. Até então, as cidades tinham um centro e a gente estava espalhando. O negócio era programa de rodovia, de não sei o quê. Então, assim, essa é uma boa ideia que foi resgatada lá dos burgos. Né? Quase assim, mais um tempo alguém vai chegar à conclusão que a gente tem que murar uns cantos da cidade ou fazer a Praça da Igreja de novo, a institucionalidade tem que estar lá. Mas esse é um processo incremental. Mas o valor, o
o conhecimento está sendo gerado nos centros urbanos. E aí você tem que entender o tamanho da dose, da pancada, né? Assim, para o remédio não virar um veneno. Eu acho que o Brasil ainda está muito encantado com condomínios fechados, sendo que essa é uma coisa que já não é moda, já não é hype, já não é celebrada em muitos lugares. As pessoas agora estão preocupadas com esse consumo de infraestrutura, com a manutenção, com a questão do ESG. Assim, quanto mais eu preciso fazer de infraestrutura para servir ali mil residências unifamiliares, não importa. Qualidade da rua, a qualidade do bairro. Engraçado que A alguns amigos... conexão, quem vai morar, mas quem vai trabalhar, a articulação. Então, eu tenho um pouco de medo, assim, da gente, no afã de realizar negócios imobiliários em excesso, da gente estar levando fórmulas que já estão batidas, que já estão comprovadas, a ineficiência, assim, não é ineficiência do VGV, do lançamento, assim, Alphaville, para usar um nome mais emblemático. Isso já morreu no mundo. Custo, a gente já sabe o custo disso 40 anos depois. Não faz sentido, mesmo que seja um grande negócio para o Leon, ou para a Saskia, ou para o Bruno, não faz sentido a gente estimular a multiplicação desse modelo. A gente tem que ser mais inteligente que isso. Engraçado que, assim, alguns amigos meus que moram em condomínios fechados, como exemplo, eu costumo falar com eles de forma bem aberta, de tipo assim, você não mora num condomínio fechado, você mora numa laje corporativa. É bem diferente. Você parece que você tem uma vida ali, mas você está fazendo negócios dentro daquele ambiente. Tipo, pelo também menos tem esse contexto, né? É. Eu acho que também tem uma coisa importante, que às vezes essas discussões elas estão em momentos diferentes, dependendo da camada social que a gente fala. Sim. Porque, sei lá, determinada camada está valorizando mais nesse momento essa coisa do condomínio horizontal, mais distante e tal. E às vezes a gente tem essa discussão de, por exemplo, de retrofit, de revitalizar estruturas urbanas já consolidadas em centralidades, que ainda não alcança essa camada, mas está alcançando alguma outra, né? E eu acho que essa coisa do o que é que o Brasil, em nível nacional, ainda tem para fazer. Na verdade, ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem vários momentos, tem várias camadas sociais. E se a gente fala em quantidade de gente, se a gente está falando de habitação aqui, a quantidade de gente que ainda precisa morar, né, é maior do que a que já mora, né? Mas tem momentos sociais diferentes para cada camada dessa. Mas né? você não acha que a gente coletivamente pode estar mandando a mensagem errada para quem tem menos discernimento para processar essa mensagem, que é o seguinte: qualidade de vida é morar a 20 quilômetros da cidade X, num lugarzinho só de casas. Isso pode ser verdade para quem tem carro, motorista, assim, Totalmente. o staff, papapá, você precisa de outra estrutura de horário. vida para conseguir viver assim. Exatamente. Sei lá, um condomínio horizontal desse, você mora distante, você trabalha distante, você está ali isolado, eu arrisco a dizer que a pessoa precisa ter quase um CNPJ dentro de casa para você conseguir dar conta desse... E é interessante, porque pegando um gancho nisso, você estava falando dos hábitos que mudaram, que aceleraram com a pandemia. Eu estava lendo um estudo de uma empresa de recursos humanos, contando que nos Estados Unidos agora, a flexibilidade veio para ficar do trabalho. Ok, tá entendido, vale para todo mundo. Mas no começo da pandemia, as pessoas começaram a ir para o interior ou para o campo, papapá, e elas ganhavam um adicional para isso, né? Então, assim, uma ajuda da internet, uma ajuda do não sei o quê. Hoje as empresas estão chamando todo mundo de volta, mas para quem não quer vir, nem com flexibilidade, está bem entendido que quem quer permanecer morando longe vai ter um downgrade do salário. Então, assim, esse é um benefício. Você quer ter qualidade, isso eu acho que coloca as coisas no lugar certo. Você quer ter qualidade de vida, você vai morar pagar num por condomínio, isso, né? ou numa cidade do interior,
você vai pagar pela sua qualidade de vida. Aham. Não é a empresa e a sociedade. Então, acho que isso desmancha uma falácia, uma publicidade ruim de que o chique, o fino, a qualidade de vida é você morar longe. Não. Isso é um custo que você tem que pagar e para quem precisa trabalhar, para quem tem um horário rígido, o bom é morar dentro da cidade. É. E isso aconteceu muito na pandemia, né? Numa situação emergencial. Ou seja, ninguém sabia aonde isso ia acabar. Todo mundo foi para o interior por questões familiares também. Todo mundo voltou para próximo da família para se reservar. E acabou as empresas vendo um ganho em questão de custo de infraestrutura, etc. Desmonta escritório e tudo mais. Agora, voltando à sua pergunta, né, João? Quais são os mercados? Contribuindo aqui para a discussão também, pegando o ponto do Leon, da Saskia, a gente vê isso também, os mercados evoluídos. Então, se você for pegar o mesmo exemplo que o Leon falou, em Nova York, em Manhattan, as empresas estavam subsidiando as pessoas a morarem em New Jersey ou em qualquer outra região mais afastada, dando recursos, até computador, cadeira, etc., para a pessoa trabalhar à distância. Hoje existe um plano para transformação de lajes corporativas em 200 mil apartamentos dentro de Manhattan. De tanto que sobrou. Né? Ou seja, já falou o quê? Que os caras não sabem de urbanismo, os caras não entendem de... E não estou falando só de Nova York, que é um centro capitalista, pulsante, etc. Não, é uma cidade que tem madura. Né? Que a gente fala, por que isso acontece muito no centro de BH, né? Em João Pessoa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. Porque são cidades globais, né? Com um centro maduro, né? Antigo, né? Misto, né? Tem diversos tipos de uso, etc. Então, tem que fazer essa leitura e ter um aprendizado com isso daí. Então, ou seja, tiveram iniciativas pontuais, como o Leon falou, veio a pandemia, ela acelerou a mudança já vinha acontecendo. Né? Não simplesmente criou aquele novo ambiente de trabalho dentro de casa. Na verdade, ela acelerou o que já vinha acontecendo, que ia demorar 10 anos para acontecer, aconteceu em 6 meses. Então, acho que tudo nasce dos mercados mais maduros, né, dos grandes centros, e isso vai acabar permeando. E tem a questão do olhar ESG, né, dos impactos ambientais. Qual o impacto de você ir morar para fora? Não só a questão de poluição, de infraestrutura, de desmatamento, etc. E tal. Qual a vantagem de você morar nos grandes centros e você trabalhar, ou ter lazer, ou viajar, etc., para regiões mais distantes. Então, acho que tende a um equilíbrio isso daí e um aprendizado ao longo do tempo. Pegar o ponto do Leon, tende a uma evolução, né? Ou seja, olhar para essas grandes cidades. Tem um troço interessante e depois eu mando para vocês um troço Legal. Que eu escrevi lá. Acho que foi publicado no Caos, ou vai ser essa semana. Interessante que é o seguinte, como a cultura, a educação melhor, o lazer, né? Assim, os acontecimentos, os empregos estão nos centros urbanos. Quando você pega uma população de baixa renda e exporta ela para longe, nem importa se você tem uma linha de metrô espetacular. A verdade é a seguinte, você está alijando a maior parte da população de melhorar de vida, de subir os degraus, não é? Porque, olha lá, a gente viu hoje lá na Pedra Branca a Sinfônica no passeio, no passeio Primavera, né? A Sinfônica tocando Led Zeppelin. Cara, se você mora 2 horas, você não vai vir assistir isso. Você não vai vir aqui na Oca ver uma exposição, né? Você não vai participar da vida, você não vai... A sua escola é a de lá, não é a escola daqui, né? Então, assim, a gente tem que sopesar essas coisas, né? Aprender com centros maduros. E eu acho que quem mora longe tem que fazer isso por uma escolha, por uma opção, até pagando o preço. Mas a gente tem que fazer o que você está fazendo aqui com o Basílio, tem que trazer para dentro, tem que aumentar coeficiente, a gente tem que trazer a gente sabe, a gente conhece, a gente é muito familiarizado com as estratégias positivas de ocupar a cidade, né? Exatamente. Mas isso não acontece. Não, a gente está exportando a turma para fora. A gente está desadensando, né? Aí quando você vai
retrofitar um edifício desse, você tem que explicar o quanto é bom morar no centro. A penúltima vez que eu vim para São Paulo, a gente ficou no Airbnb lá no Copan. É absolutamente espetacular. É espetacular. O que tem de restaurante, o que tem de bar, o que tem de teatro, o que tem de exposição, não é? Mas As pessoas caminhando na rua. As pessoas caminhando na rua, altas horas, inclusive, e você tem que explicar isso o tempo inteiro. Não devia ser necessário você explicar isso. Leon, a gente levou 61 investidores para conhecerem o ativo, na captação do fundo e da SPE. 40% a gente levou de metrô. Nunca tinha andado na vida. Eu fui buscar de táxi no escritório na Faria Lima, entrava no metrô da linha amarela, da linha amarela, linha 4, entrava como se fosse a Disney. Meu Deus do céu. Como é que é isso? Que é que funciona? Que limpo. E a gente fazia a brincadeira de que De tempo. olha no relógio. É. Em 10 minutos você chega lá. Olha então era isso. de 9 a 10 minutos você tá na Faria Lima e descia na Basílio da Gama, que é a rua do empreendimento a 100 metros. Tem então, jeito de ser melhor do que isso? Não tem jeito de ser melhor do que isso. Não é isso que eles falam? Em país desenvolvido não é o pobre que tem carro, é o rico que anda de transporte público. Não tem jeito de ser melhor que isso. Você morar no centro, trabalhar na Faria Lima, em 10 minutos você foi e voltou. não pega o trânsito. Não gasta carro, não gasta estacionamento, não gasta combustível, não briga com ninguém no trânsito, não leva multa porque você está falando no celular. Não tem jeito de ser melhor do que isso. E engraçado, Super Leon. seguro. É isso mesmo. E quando viaja para a Europa, anda de metrô lá. Né? Acha bonito, tira foto, É tudo. faz É. live. Tipo, lá é a solução, mas aqui não, aqui não existe. E eu achei muito bacana uma percepção, as pessoas caminhando na rua. Eu morei um curto período de tempo no Rio de Janeiro e meus filhos adoravam. Aqui tem calçada, as pessoas andando na rua, tem um costume de andar na rua, tá garoando, anda na rua, abre o guarda-chuva e anda, ninguém derrete. E no centro de São Paulo é assim. E nos grandes eixos a gente não vê isso. Se perde esse costume, perde essa qualidade de vida. E aí a gente fala, vamos fazer fachada ativa na rua. Qual o sentido de ter fachada ativa se você não tem a pessoa caminhando na rua? Exatamente. Se ela não é convidativa. Né? Tem as características também do circuito peatonal ser estimulado, né? Tem que ser plano, e não só. Às vezes ele é inclinado, mas não tem degrau, não tem bem sinalizado, não tem buraco. Então, acho que tem uma porção de fatores e às vezes por desconhecimento, por ignorância das pessoas, as pessoas falam... As pessoas criticam, né? Não estou falando só do centro, acho que tem várias regiões. É isso mesmo. As pessoas criticam e elas precisam conhecer. Acho que esse conhecimento é fundamental. Ô, Essa Bruno. missão é nossa, né? Essa missão é nossa. Bruno, eu fiquei com a curiosidade. Você falou que levou 61 investidores lá. Quantos dele converteu? A gente tem mais ou menos uns 12, 13 no fundo e mais ou menos uns 15 na SPE. O fundo é um FII? O fundo é um FII, 476. Você montou exclusivamente para esse empreendimento? As gestoras, né, a Maker e a BR Capital montaram para a compra do ativo. A Metaforma montou todo o projeto, toda a viabilidade e foi a mercado. E aí essas duas gestoras entenderam, a Maker maturou e a BR Capital comprou a ideia da tese, etc., abraçou e levou ao mercado para ser o fundo terrenista. Então, ele comprou o ativo. Ele é o terrenista. E aí, embaixo da Metaforma, a gente montou uma SPE e fez captação via SCP para montar o equity adicional para desenvolvimento do projeto. E aí, a dívida, ele não tem dívida, assim, é 100%. Você vai liquidar com o FII o terreno e com a SPE você vai liquidar a reforma. O desenvolvimento e aí a gente vai pegar um financiamento para a construção. Tá. Entendi. Que é a incorporação, então hoje a gente está beirando... E aí vocês desmembraram matrículas? Tudo. Incorporação convencional. A gente extinguiu o condomínio existente, eram 3 matrículas, unificamos a matrícula, entrou no registro de imóveis, então tem lá 274 residenciais, mais 8 lojas, são unidades autônomas, a gente vendeu e aí agora estamos caminhando para fechar o financiamento da produção. Bacana demais. E a gente está beirando 50% de vendas. Espetacular. Espetacular. Obrigado. Primeiro de muitos. É isso aí. Mas Fantástico. gostei da sua frase. Esse desafio é nosso de mudar o olhar para Com certeza. os novos desenvolvimentos imobiliários. É isso mesmo. Tenho só parabenizar vocês e agradecer. É um conteúdo muito rico de conhecimento
que vai valer muito a pena para associados e todo o mercado aí. E parabéns, continuem desenvolvendo o que vocês mais acreditam, porque isso é inspirador. Em nome da DIT, agradeço a presença de todos. A gente que agradece Obrigado. o convite, João. Obrigado. E foi isso. Esse é mais um DIT Talks. Voltamos em breve.